Boa noite. Está no ar o 3-1 aqui na TV Brasil. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, a Semana da Consciência Negra. Vamos ter uma conversa sobre a questão étnica, a questão racial no Brasil. Participam dessa nossa conversa o historiador e escritor Joel Rufino, a professora doutora em Serviço Social e coordenadora do PROAFRO da UERJ, Magali Almeida, e o mestre em Ciências Jurídicas e Sociais e militante do Movimento Negro, Carlos Alberto Medeiros. Antes de começar essa nossa conversa, nós vamos assistir uma reportagem sobre esse tema. O dia 20 de novembro de 1695 entrou para a nossa história e imortalizou o guerreiro Zumbi dos Palmares. Herói da luta e da resistência contra a escravidão, o líder do quilombo mais famoso do Brasil inspirou a criação do Dia da Consciência Negra. Conquista do movimento negro organizado, a data propõe uma reflexão sobre o lugar dos afrodescendentes na sociedade, a afirmação da identidade étnico-racial e a visibilidade das reivindicações que objetivam reparar séculos de opressão. Estudos apontam que alguns indicativos relativos à saúde, educação e direito de negros e pardos vêm avançando, mas que ainda há um bom caminho a ser percorrido. O relatório anual das desigualdades raciais, elaborado pelo Instituto de Economia da UFRJ, aponta os avanços e recuos da equidade racial e de gênero no país e revela o movimento de vários indicadores. Segundo o professor Marcelo Paixão, o negro vem afirmando cada vez mais a sua identidade. Desde o início dos anos 90, as estatísticas do IBGE já vêm demonstrando que vem crescendo o número das pessoas no Brasil que se declaram pretas e pardas. O pesquisador destaca a década de 90 como marco dessa mudança. O fato é que até a década de 90, ser negro no Brasil era portar um estigma, era portar um passaporte para ter menos acesso a direitos e oportunidades. E nesse mesmo período, foi o período da emergência das ações afirmativas. Foi o período de emergência de uma nova visibilidade. Como pensar e entender o Brasil como um país do futuro sem revelar o lugar do negro na construção da nossa identidade? Professor Joel Rufino, o que é a consciência negra? Bom, uma vez o grande Otelo me perguntou o que era consciência branca. Eu falei em consciência negra, ele, o que é consciência branca? Bom, é uma questão, é um problema, né? Problema filosófico. É um problema filosófico, de método, pelo menos, né? O conceitual. Consciência negra é a consciência dos que foram oprimidos enquanto negros. Eles tomam consciência desse fato e tomam consciência de si, de como o outro o vê e parte para fazer alguma coisa com relação a isso. Pode não fazer nada, a consciência pode ser passiva ou pode levar a uma ação social, a uma luta social, a uma luta política, enfim. Professor Carlos Alberto, você que participa do movimento negro, o que está se pretendendo fazer para levar essa discussão adiante? Qual a importância de um dia da consciência negra, uma semana, um mês, isso depende de onde se festeja essa efeméride, na verdade, provocar, primeiro, uma elevação da autoestima dos próprios negros, que isso é uma coisa fundamental. Essa sociedade nos ensina, direta e indiretamente, de várias maneiras, a sermos inferiores, então significa assumir essa identidade de uma forma positiva e transmitir ao conjunto da sociedade brasileira a necessidade de rever os seus pensamentos, a sua posição, as suas atitudes e comportamentos em relação ao negro de maneira geral. Quer dizer, e a história, a recuperação dessa história, e nós temos hoje a Lei 10.639, que exatamente procura levar esse conhecimento da cultura e da história afro-brasileiras para as escolas de nível fundamental e médio. Isso é uma forma de minar o racismo numa das suas bases.
Se você aprende a valorizar, por exemplo, as civilizações africanas, não há como considerar os negros inferiores, já que conseguiram, enfim, uma série de feitos lá muito tempo atrás. Então, trata-se de trazer essa discussão, de provocar a sociedade brasileira para uma nova posição. Eu gostaria de trazer um outro elemento nesse debate em relação ao Dia da Consciência Negra, que é o fato de, desse dia, ter sido constituído pelo movimento negro, mas consistindo numa autonomia, porque antes do 20 de novembro havia oficialmente uma reflexão em torno do 13 de maio. Então, o 20 de novembro ele surge, primeiro, para reconstruir uma identidade nacional a partir de uma liderança, que é Zumbi dos Palmares, porque 20 de novembro tem a ver com a morte de Zumbi, e, portanto, o movimento negro brasileiro reconstrói a sua identidade a partir de uma data simbólica, que é o 20 de novembro. E, a partir daí, expandir uma luta nacional em torno dessa identidade positiva. Então, eu diria que o 20 de novembro, para nós, se por um lado, coloca para a sociedade se pensar, eu acho que ele também coloca para a sociedade uma emancipação nesse pensamento a partir do próprio negro. Existem 3 maneiras de integração étnica, se é que a gente pode chamar as 3 de integração. Uma é o sujeito ser assimilado. Por exemplo, o cucaracha nos Estados Unidos que não quer ser cucaracha. Ele quer ser americano, mas não um americano que assume a sua latinidade. Ele quer apagar a sua origem. Ou então o sujeito que tem uma identidade étnica chauvinista e que ele não aceita a integração, ele tem uma posição separatista, ou ele rejeita o estrangeiro, ele trabalha com o conceito de estrangeiro, ele não aceita a integração do estrangeiro, é um fenômeno gravíssimo na Europa. A terceira forma é a tradução, a capacidade de preservar sua identidade étnica e se integrar plenamente à sua nacionalidade. O Brasil é talvez o país mais traduzido do mundo. Até que ponto, no Brasil, há uma dificuldade do negro brasileiro conseguir se traduzir porque perdeu a memória étnica, perdeu a sua identidade étnica. Ele é negro, mas que negro? De onde é que ele veio? Tenho dúvidas em relação a isso porque isso depende muito da situação. Por exemplo, de fato, existe essa questão de os negros brasileiros, como diria os negros americanos ou os negros das Américas, de maneira geral, não terem possibilidade de identificar a sua origem em África, já que foram misturadas as etnias e as tribos que vieram para cá. Agora, isso, por exemplo, nos Estados Unidos, não gerou nenhum problema do ponto de vista de uma identidade coletiva, porque lá houve leis que segregaram os negros, Houve a tal da One Drop Rule, a lei de uma gota de sangue, pelo qual quem tem um ancestral negro conhecido passa a ser negro desde que se saiba desse ancestral. E isso criou uma unidade. Então eu digo que quem criou, na verdade, essa unidade não foram os negros, foram os brancos. Nas suas ações contra os negros, eles acabaram fazendo os negros se unirem. É isso, Mas quando você fala dos 3 tipos de identidade, e uma delas, a terceira que você mencionou, é uma identidade não conflitiva, de um certo sentido, é uma identidade que se afirma, mas não rejeita necessariamente o outro. Eu me lembro de um livro de um pesquisador italiano que mora aqui no Brasil, Livio Sansoni, sobre um estudo que ele fez na Bahia, negritude sem etnicidade. E o que ele mostra ali é que a assunção de uma identidade negra positiva, na região onde ele estudou, uma região que era de cana-de-açúcar e depois veio o petróleo, entrou a Petrobras e tal. Ele mostrou que essas pessoas adquiriram uma identidade... por ali. Provavelmente. Que essas pessoas adquiriram uma identidade negra positiva. O pai dizia preto, o filho se diz negro, mas essa identidade negra não é contra o branco. Eles não se colocam de forma antagonística em relação ao branco. Eles
sou negro, eu quero afirmar que eu sou legal e tal, mas os outros também podem ser, também são. O ponto de partida é que toda identidade é por oposição, né? A identidade se forma por oposição, por contraste, por negação. O negro atual, o que a gente chama de população negra, é descendente de trabalhador, escravo. A escravidão é um capítulo da história do trabalho. E claro que o negro em ascensão social, o negro de classe média, não quer se identificar como trabalhador, como descendente de trabalhador. Então ele procura, por exemplo, descender de africano, assumir a identidade de afro, quando na verdade, historicamente, na dinâmica social, o que ele é filho, neto de trabalhador. Portanto, deveria ser essa a sua identidade, de trabalhador, mas ele não quer se assumir como trabalhador precisamente porque o que ele está querendo é deixar de ser trabalhador, é entrar na classe média, é entrar numa faculdade, enfim, ascender de classe. Tudo isso, nada disso. Você está se referindo ao trabalhador manual, né? O trabalhador braçal, né? Claro, é o trabalhador. O operário. Ao dizer isso, eu não estou ajuizando, entrando no mérito, se é bom, se é ruim, se é justo, se é injusto a pessoa pretender ascensão social. Não é isso. Eu estou querendo registrar o que parece ser um fato histórico. Os negros que se assumem como descendentes de trabalhadores, esses têm outras preocupações, outras maneiras de consciência, diferentes daquele negro que não se assume como descendente de trabalhador, como herdeiro dos trabalhadores. Então ele tem outra identidade. Aí ele vai procurar essas maneiras de identidade em outro lugar. Por exemplo, a identidade afro, a identidade africana. Agora essa discussão vai esquentar. Você concorda, Margarida? Eu diria que tudo bem que a identidade ela se constrói por contraste, mas eu entendo também que a identidade, qualquer processo identitário, ele é um processo histórico, né? Então, do ponto de vista da construção da identidade negra, eu acho que alguns elementos a gente tem que ressaltar nesse processo. O primeiro é o processo que é imputado uma identidade negativa em função de um projeto econômico, do meu ponto de vista, que se delimita a partir do século XV. Então, ser negro é uma construção, né? Você aceitar essa identidade imputada pelo outro faz parte de um processo de luta e de resistência. Então, a gente pode dizer o seguinte: todos nós negros sabemos que somos negros, mesmo não sabendo de onde isso acontece. Porque nós, por exemplo, uma criança negra é tratada diferente na escola. Ela pode não saber por que ela é tratada diferente, mas ela percebe que é tratada diferente. Ela pode não querer ser daquela forma, porque a mídia diz para ela não ser dessa forma. A escola nega essa cultura, nega essa identidade, nega a cor da sua pele. Mas ela, né, pode, em um determinado momento da vida, recuperar e resgatar a autoestima a partir do reconhecimento da história. Então, eu percebo que, quando a gente pensa a questão da identidade, principalmente a identidade negra, num país onde a escravidão tem um peso muito forte, né? Agora, só para botar mais lenha nessa fogueira aí. Por exemplo, quando você fala da escravidão, quer dizer, a gente sabe, quem estudou história sabe que os portugueses, quando colonizaram o Brasil, eles transformaram, que inclusive foi a chave para o sucesso do modelo de colonização, o sucesso econômico, né, do modelo de colonização que eles adotaram. Eles transformaram a escravidão doméstica que havia na África, vamos dizer assim, numa nova escravidão romana, né? E isso, de certa maneira, facilitou muito o tráfico negreiro na época em que isso
aconteceu. Quer dizer, não é importante, ao educar as crianças de um modo geral, em particular as crianças negras, contar essa história toda como ela é, porque a ideia, eu gosto muito de um samba do Candeia, que ele fala assim, todas as raças já foram escravas também, né? Não é isso? A palavra escravo é o mesmo de eslavo. Isso. Todas as raças já foram escravas também. Quer dizer, a ideia de que a escravidão ocorreu só com os negros e que era uma coisa que estava aliada à condição de desenvolvimento da sociedade negra é uma ideia perversa, que, de certa maneira, legitimou durante muitos anos a escravidão. E é preciso contar essa história. Com certeza. Por isso, quando eu falo de que é preciso um ajuste de contas, porque com o passado das sociedades africanas, é preciso que... Porque na medida que você generaliza e apaga o passado, é como se você não quisesse fazer um ajuste de conta com si mesmo. Eu acho que essa discussão que o Joel levantou, ela é vamos dizer assim, um debate que precisa ser feito. O que acontece? Muitas vezes se fala de Brasil, né? A gente tem um tipo ideal, então um modelo do Brasil. E parece que aquilo funciona mais ou menos da mesma forma em toda parte. Eu tenho a experiência do Rio Grande do Sul, que a minha mãe era do Rio Grande do Sul. E ela me levava para lá quando eu era criança. Minha mãe, que era empregada doméstica, uma pessoa de uma cabeça extraordinária, me levava para lá. E lá eu podia perceber uma outra realidade, muito diferente do Rio de Janeiro, minha terra natal. Lá havia clubes de brancos e clubes de negros, separados, não tinha jogo, não tinha mistura. Havia festas de brancos e festas de negros na favela. Havia festas de brancos e festas de negros no sindicato. Tem uma famosa festa do sindicato de metalúrgicos, dos negros. Então, havia uma divisão. E eu percebia, a minha família lá no Rio Grande do Sul, que eram alguns de classe média, outros pobres, essa questão de raça era uma questão permanente lá no Rio Grande do Sul, com pessoas de diferentes classes sociais, porque talvez o racismo fosse mais evidente, mais... Né? Então, esse é um dado que a gente deve considerar em relação a essa questão de uma identidade negra e de gente pobre. Eles tinham essa identidade negra. O outro aspecto que eu acho interessante para problematizar, que é a noção de que a identidade seja uma coisa única e exclusiva para toda a vida. E eu, como tenho a honra de ter traduzido agora, acabei o 13º livro de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que escreveu Amor Líquido, uma série. E o Bauman tem um livro sobre identidade, no qual ele fala que, para resumir uma longa discussão, a identidade hoje é uma identidade múltipla, uma identidade em camadas, uma identidade que a pessoa usa em determinado momento e coloca no bolso. Aí eu falo, não existe afro-brasileiro em dia de jogo com a Argentina, porque essa identidade não faz sentido naquele momento. Então, somos todos brasileiros e vamos lutar. Num outro momento, a identidade de brasileiro, no momento que eu sou discriminado, numa determinada situação, essa identidade de brasileiro, fui discriminado por outro brasileiro, não adianta nada eu gritar que sou brasileiro. O terceiro aspecto é que, é algo que eu venho refletindo sobre isso, o livro Tornar-se Negro, de Neuza Santos, e que tem a ver com a coisa que o Joel falou, é à medida que se ascende socialmente, existem mais oportunidades, surgem mais oportunidades de se ser discriminado como negro, né? E de se ter certeza de que é como negro, que aí eu não sou mais pobre, do que... na birosca da favela não há como discriminar o negro. Porque a discriminação é maior na elite. Na elite, exatamente. Existe, Nós vamos fazer um intervalo, vamos voltar daqui a pouco discutindo a consciência negra e o problema étnico, racial aqui no Brasil. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. Hoje o nosso debate é sobre a consciência negra. Participam da nossa conversa o professor, historiador, escritor Joel Rufino, a professora e doutora em serviço social e coordenadora do PROAFRO
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Magali Almeida, e o mestre em Ciências Jurídicas e Sociais e militante negro, Carlos Alberto Medeiros. Nós vamos iniciar este segundo bloco com uma pergunta de telespectador. O brasileiro disfarça o racismo contra os negros? Com certeza. Mas eu acho que é mais do que disfarçar. Eu diria que o tipo de racismo que predomina no Brasil é um racismo inconsciente, né? Por isso a pessoa muitas vezes se surpreende, fica ofendida quando é surpreendida numa ação racista ou quando o seu racismo é denunciado. O racismo brasileiro está na cultura, é algo que as pessoas aprendem desde crianças, aprendem a reproduzir. Se você pegar uma criança de 6 anos, 7 anos de idade, ela já sabe que existe uma hierarquia nessa sociedade, já sabe que os negros estão na base e os brancos estão no topo. Esse é o que predomina. Existem brasileiros conscientemente racistas, mas o que predomina, na minha visão, é a inconsciência. Agora, você, num bloco anterior, levantou a questão, que é de que na medida que o negro ascende socialmente, o racismo se torna mais, vamos dizer assim, evidente. Ele se torna mais evidente porque ele é mais assintoso ou porque o negro é mais consciente? Não, ele se torna mais evidente porque existem mais possibilidades de ele acontecer. Quando o negro começa a circular fora do seu lugar, que seriam as periferias, as comunidades, né, e começa a entrar em lugares em que ele é o único, muitas vezes. Isso aconteceu, todos de nós aqui, deve ter acontecido inúmeras vezes. Entrarmos em lugares em que nós olhamos à volta e todos são brancos e os olhares se dirigem para nós, não necessariamente de hostilidade, mas de estranhamento. O que esse cara está fazendo aqui? Eu não estou acostumado a ver essa pessoa aqui. Então, esse tipo de coisa não vai acontecer na favela, né, onde os negros são a maioria. Eu gostaria de responder um pouco em relação à questão do disfarce, né? Do ponto de vista senso comum, eu acredito que... Até as pesquisas existem dizendo que o brasileiro diz que não é racista, né? Ele acredita, ele tem consciência do racismo, sabe que o racismo existe, mas se perguntá-lo, ele vai dizer, não sou racista. Bom, isso é um fato. Mas um outro fato que eu acho relevante, a gente está trazendo para a discussão, é o que a gente hoje chama de racismo institucional, né? Que seria, conceitualmente, a falência das instituições em atender às necessidades das populações oprimidas, enfim. O mapa da violência, que saiu recentemente, mostra que para cada branco que morre, morrem 104 negros. Então, isso para nós reafirma uma ação do Estado legitimada a partir das suas instituições, por exemplo, policial, que tem, vamos dizer assim, sido responsável pela mortandade da juventude negra. Então, eu não sei se é tão disfarçado. Eu acho que, de certo modo, existem práticas racistas no Brasil que são evidentes e são legitimadas pelas instituições. Agora, há também, como o Carlos Alberto coloca, um fator cultural, né? Nós somos socializados para sermos racistas, naturalizando isso. Então, eu penso que a escola, a mídia, né, são instituições que hoje a gente está intervindo de modo a reverter esse quadro. Mas a educação racista, eu acho que faz parte da cultura brasileira. Um ligeiro complemento a Magali, que ela falou de naturalização. Uma pessoa entra num shopping, por exemplo, e olha aquelas lojas todas, lojas de roupas e de calçados, não vê vendedores negros. Isso. E ela não percebe que não existe nenhum problema ali. Isso. É isso. Nós fizemos uma pesquisa alguns anos atrás no Rio Sul, no Shopping Rio Sul, 155 lojas de roupas, 742 vendedores brancos e 26 negros, numa cidade que os negros são metade da população. Isso aponta... Mas o brasileiro passa por ali e não vê. Ele aprendeu a não ver. Os americanos, de certa maneira, resolveram isso na marra, né? Por exemplo, tem lá não sei se ainda está valendo, mas quando eles aprovaram a doutrina Sullivan, que determinava que as empresas tinham que ter diretores negros, inclusive isso deu uma crise na África do Sul, as empresas norte-americanas tiveram que sair da África do Sul, porque o governo não aceitou, na época do apartheid eles não aceitaram, e eles fizeram um processo de integração que resultou na eleição de um
Um processo que resultou na eleição de um presidente negro nos Estados Unidos. Não é pouca coisa. Grandes empresários, tem tudo. É uma coisa extraordinária, assim, do ponto de vista da capacidade de integrar. Embora essas diferenças existam, não? Talvez mais até do que aqui. Isso não contraria um pouco essa sua doutrina, professor Joel Rufino, da consciência negra brasileira? Ela não teria que se inspirar um pouco em algumas coisas que foram feitas nos Estados Unidos? Sem dúvida, e não só na questão racial, em outras questões os Estados Unidos podem ser fonte de boa inspiração. Agora, por outro lado, o que aconteceu nos Estados Unidos, a eleição de um negro para a presidência, também suscita outros problemas, como, por exemplo, o problema vamos dizer, o problema político. O negro que foi eleito presidente dos Estados Unidos é o melhor representante da face do Império Americano. Ele é negro, muito bem. Eu e tanta gente gostou de ver um negro na presença dos Estados Unidos. Mas a política dele é a política do Império. Ele é americano. A política dos americanos. Isso mostra como a questão da identidade é relativa, é problemática, né, multifacetada. Você acha que ele é um negro de alma branca, é isso? Não é bem assim, não é bem assim. Ele não é um negro de alma branca, ele é um negro imperialista. Ele é a face do imperialismo. Então, eu estou querendo mostrar eu estou querendo lembrar que a questão da identidade, a questão da identificação, a questão do ser negro, é tudo muito relativo. Eu estou tomando o Obama como exemplo. Não, é o melhor exemplo que poderia se ter nas circunstâncias. Outra coisa interessante em relação ao Obama, e o Joel levantou, foi bom. Hoje, existem negros americanos hoje que consideram que se a Hillary Clinton tivesse sido eleita no lugar do Obama, isso teria sido melhor para os negros. Não do ponto de vista simbólico. Pode ser. Do ponto de vista simbólico, a vitória do Obama foi fantástica. Agora, do ponto de vista concreto de políticas para a população negra, ele se sente amarrado. Se sente amarrado exatamente porque ele não quer ser vinculado especificamente aos negros, porque sabe que ele depende do eleitorado branco. Então, ele foi excessivamente tímido em relação a essa área. Ele é pragmático. Ele é um negro americano, ele conhece os problemas. O livro dele, aquele Audácia da Esperança, mostra bem das situações que ele já passou. Ele sabe muito bem disso. Mas ele sabe também, ou imagina, que ele tem que ter muito cuidado ao tratar desse tema por ser negro. Coisa que presidentes brancos, por exemplo, como o próprio Clinton, que era amado pela população negra, ou outros presidentes, não precisavam ter esse cuidado, porque eles são brancos. Agora, ele, como negro, fazer política para os negros, o colocaria mal diante do seu eleitorado branco. Então, tem uma contradição aí que é... E uma outra contradição também que eu vejo na vitória do Obama foi o fato de que você cria, né, um mito. Você cria, por exemplo, uma ideia de que, ao colocar um presidente negro, você resolve o problema do racismo nos Estados Unidos e, por outro lado, apaga, do meu ponto de vista, qualquer processo de resistência negra que hoje, na contemporaneidade, esteja presente lá. A gente sabe que existe uma reação, um movimento negro de denúncia ao racismo nos Estados Unidos, mas que, por hora, essas manifestações elas não são visibilizadas porque entrariam em contradição e em conflito com a imagem de um presidente negro, por exemplo, como Obama. Isso traria problemas políticos, né? E a gente fala isso porque a gente tem um contato com companheiros norte-americanos, militantes do movimento negro, e que hoje estão extremamente descontentes com a política do Obama, na medida em que ele não cumpriu o compromisso político. A agenda dele. Há vários pontos da agenda, né? Com a população negra, com a população latina a questão da guerra. Né? E aqui no Brasil, qual o impacto que essa questão tem no Brasil? Porque a influência do movimento negro nos Estados Unidos
no movimento negro no mundo inteiro foi muito grande. E aqui no Brasil também. Mas não é mais. Não é mais. Como é que essa coisa está se dando aqui? Eu acho que o movimento negro norte-americano continua repercutindo aqui sobre a liderança do movimento negro, por exemplo. O que eu não sei é o quanto o que acontece lá repercute sobre a população negra de um modo geral no Brasil, sobre o negro trabalhador, sobre, enfim, o negro marginalizado socialmente. Não sei, não saberia dizer. Não saberia dizer. Mesmo porque o acompanhamento do que acontece nos Estados Unidos continua muito pequeno no Brasil. Acho que... Nós temos uma pergunta de telespectador sobre esse assunto. A televisão brasileira esconde a cultura afrodescendente? Eu diria que sim e não. Né? Em determinados momentos, ela revela essa cultura, mostra, explora essa cultura, mas ela inferioriza essa cultura. Ou seja, a cultura afro-brasileira é associada à população negra, uma população majoritariamente pobre. Essa cultura é associada aos pobres, os pobres são inferiorizados também na representação. Se a gente vai ver uma novela da Globo, a gente vai ver como é que é a colocação dos negros, a colocação dos pobres dentro dessa novela. E a cultura parece que é uma cultura subalternizada. Em determinado momento, carnaval, em determinados momentos, interessa apresentar essa cultura, né? Mas apenas naqueles momentos. Não há uma tradução, ela não se infiltra nos outros momentos. Eu concordo com você, Carlos Alberto. Eu acho que a televisão brasileira, de certo modo, ela trabalhou com a cultura negra de forma muito estereotipada, salvo raras exceções, que a gente tem as TVs educativas que vêm recuperando essa cultura segundo o olhar negro, que eu acho importante a gente estar se referindo. A gente sempre vê a cultura negra falada pelo branco, né, pelo olhar do outro e não pelo próprio negro, né? As TVs educativas, elas cumprem esse papel, né? Mas é minoria. Por outro lado, eu também vejo uma dificuldade, como até o professor João Rufino colocou, de nós não termos uma mídia própria, no sentido de que a gente possa estar, né, divulgando, ou um canal próprio, enfim. Então, eu acho que esses elementos eles, acabam por prejudicar e invisibilizar essa cultura. Agora, do ponto de vista das telenovelas, tem um trabalho brilhante do nosso companheiro que fez aquela... Cineasta. O cineasta Joelzito Araújo, que ele analisa inúmeras A negação do Brasil. A negação do Brasil, isso. E o Joelzito mostra claramente, ou enegrecidamente, como a televisão brasileira tratou, né, o negro na telenovela. E a gente não vê muita mudança, né? E atualmente, talvez pelo fato da população negra ter conquistado, do meu ponto de vista, alguns direitos, né, nessa conjuntura, nesses governos, então a gente percebe uma ação de diluição dessas conquistas. Então você pega uma telenovela defendendo casamentos interraciais, nada contra, mas como a única possibilidade de superação da suposta inferioridade. Isso aí é um dado, né? Isso aí é um exemplo. A gente tem tido muito poucas experiências de núcleos negros bem-sucedidos, como, por exemplo, nós vimos na última novela que o Lázaro Ramos interpretou muito bem o papel, né, com a Thaís Araújo, mas que o desfecho não foi um desfecho que a gente esperava, né? Eles se separam e ele, como um bom garanhão, termina a novela com uma doença. Eu nunca vi em nenhuma novela que um garanhão acaba com câncer de próstata. E ele tem esse desfecho. Então, isso demonstra como a televisão brasileira nos vê e, de certo modo, tenta
construir uma história a nosso respeito, que nem sempre é a única história, mas outras histórias. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com o 3-1, que hoje discute a consciência negra. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. Hoje nós discutimos a consciência negra. Participam da nossa conversa o historiador e escritor Joel Rufino, a professora e doutora em Serviço Social e coordenadora do PROAFRO da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Magali Almeida, e o mestre em Ciências Jurídicas e Sociais e militante do Movimento Negro, Carlos Alberto Medeiros. Nós vamos iniciar este terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. A baixa autoestima enfraquece a afirmação da identidade negra? Parece que sim. Por exemplo, uma criança que se vê mal, que se vê como pequena, inferior, etc., talvez tenha mais dificuldade em se assumir como negra, né, em se dizer negra. A questão da identidade e, portanto, também a questão da autoestima nunca aparecem sozinhas no contexto da vida. Nenhuma dessas situações esgota a riqueza da vida de uma pessoa, né? Então, por exemplo, uma criança negra que tem baixa estima, ela tem que ser tratada, tem que ser vista, tem que ser orientada também através de outros aspectos da vida, de outras maneiras de estar na vida, né? Porque se ela for estimulada exclusivamente nesse aspecto da negritude, provavelmente não vai resultar em grande coisa. Eu estou falando aí de um princípio pedagógico geral que serve para outras situações raciais, para outras situações sociais. E esse princípio geral é o seguinte: quanto mais oportunidades tiver uma pessoa de se identificar, de se classificar, de se ver a si própria, quanto mais oportunidades ela tiver disso, mais força ela vai ter em cada um dos casos específicos, né? Dizendo por outras palavras, eu tenho filhos negros, mulatos, né? Meus filhos mulatos, eles, ora eu achei bom reforçar a identidade deles de negro, ora achei bom reforçar a identidade de branco, ora de mulato, de mestiço, e ora também reforçar a identidade deles como suburbano, quer dizer, como filho de suburbano. Vamos dizer assim, um pai que, vamos dizer assim, exacerba na educação do filho a preocupação de ele ter uma consciência negra, isso pode funcionar ao contrário. É isso? Pode ser que for. Pode ser que for. Pode sim. Olha, pode eu ser. não sei. Aí Eu tenho exemplos de sim. De pessoas super militantes negros cujos filhos são totalmente alienados dessa questão. Isso necessariamente não dá certo. Necessariamente não dá certo. Que é aquela coisa da integração, né? E aquela coisa de aí marcar uma outra identificação por oposição aos pais, por exemplo. Sim, pois então. É isso, então, eu não quero ser exatamente o que eles são. Se eles enfatizam isso, eu não quero. Nós estamos pensando, né, a questão da consciência negra. Nós estamos pensando a identidade negra, mas essa construção, né, ela se estabelece a partir de um fenômeno chamado racismo, né, um fenômeno que é estruturante das relações sociais, né, e, portanto, fazendo parte do nosso dia a dia, enfim. Então, quando a gente discute autoestima,
da criança negra, a gente pouco reflete, né, sobre a autoestima do branco. Por quê? Né? Então, a criança negra tem baixa estima. Ela é educada segundo padrões hegemônicos para não ser aquilo que é. Mas a gente também não está muito preocupado para pensar essa identidade de contraste, né? Que é a branquidade, que é a hegemonia. É um problema que se estabelece a partir de um modelo de sociabilidade que não está dando certo. A gente está vendo que ele não está dando certo. Ele não está dando certo. E que a gente precisa mudar. Né? Então, quando você fala que ele não está dando certo por quê? Não, ele não está dando certo porque ele exclui. Ele não está dando certo. Por exemplo, quando você fala que morrem 104 negros para cada um jovem branco que morre. Isso quer dizer o quê? Você poderia caracterizar isso como um genocídio? Isso é um genocídio patrocinado pelo Estado. Quando o Estado não constrói políticas públicas, nem políticas de mudança cultural ou mudança de mentalidade, a gente está mantendo a sociedade do jeito que ela está. Então, nós temos uma pergunta de telespectador então, tá. sobre isso aí. Eu gostaria de saber de vocês se os direitos são iguais para negros e brancos. Os direitos são iguais na letra, né? Diz o artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, independentemente de raça, sexo, religião, origem nacional, etc. Né? Agora, ninguém vai negar que, embora haja esse artigo que fala, por exemplo, de sexo, todos são iguais, que as mulheres são discriminadas e mais, que existem medidas específicas para as mulheres, como uma cota de 30% nos partidos, como aposentadoria, direito de se aposentar 5 anos antes dos homens. Ou seja, uma coisa é a letra da lei e a outra é a prática. E também dessa letra da lei depende de interpretação. Então, há aqueles que dizem o seguinte, antes do artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, existe o artigo 3º, que diz que é dever do Estado promover o bem-estar de todos, independentemente de raça, sexo e tal. Então, são as duas coisas. O ideal, o artigo 5º contém um ideal de igualdade, mas para esse ideal de igualdade ser alcançado, como diz o artigo 3º, o Estado tem que intervir, proporcionando igualdade de oportunidades, eliminando discriminação. Mas pelo que ela está falando, é o contrário que está acontecendo. Não, eu acho que o Estado brasileiro, ao reconhecer o racismo, né, e ao criar políticas de combate ao racismo, eu acho que ele avança. Está melhorando. Sem dúvida nenhuma. Né? Mas esse reconhecimento, né, que coloca na agenda política do Estado brasileiro ações de política de ação afirmativa, né, ele não é uma discussão, vamos dizer assim, tranquila, ela é tensionada, porque ela remete a uma discussão de privilégios históricos que se estabeleceu na sociedade brasileira. Né? Então, a gente tem tido, por exemplo, como muita dificuldade de implantar, por exemplo, a Lei 10.639, mas a gente está conseguindo, né? Que lei é essa? A Lei 10.639 é uma lei que foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, que garante ou coloca como obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira no primeiro, segundo e terceiro grau, que não é só primeiro e segundo. Fundamental e médio. Não, também terceiro grau. Enfim, então ela recupera uma demanda, ou pelo menos ela legitima, eu diria que ela legitima, né, uma demanda histórica do movimento negro, que é trabalhar numa perspectiva de diversidade. Ou seja, que as escolas e que a universidade não trabalhem apenas com um parâmetro cultural, mas com todas as culturas. Porque a lei não diz só do negro, mas que sejam discutidas todas as culturas, que a educação ela seja diversa, né? Ela tem que trabalhar numa perspectiva de diversidade. Enfim, então eu diria que a luta hoje do movimento negro, em parte, ela foi reconhecida, né? Mas a gente precisa superar algumas práticas discriminatórias que ocorrem. Por exemplo? Por exemplo, eu diria que a mortalidade de mulheres negras. Os estudos hoje na área de saúde da população negra
tem demonstrado que as mulheres negras, elas morrem por doenças perfeitamente previsíveis. Isso porque não tem acesso, isso porque existe no imaginário dos profissionais de saúde algumas referências negativas em relação ao seu pertencimento racial. Então, a gente morre de eclâmpsia, a gente morre de parto, a gente morre, enfim, de uma série de outras doenças que poderiam ser perfeitamente controláveis. Porque as mulheres negras são objetos de um número menor de exames, isso está comprovado, no SUS. No SUS, no caso do pré-natal. Inclusive toques, nessa coisa de gravidez, como se o médico tivesse nojo de tocá-la, por exemplo. Então, assim, eu diria que... Isso é uma coisa muito grave, né? Muito grave. Professor Joel. É grave, é grave. É o que acontece na realidade. A realidade sempre é grave. Quando se fala em cultura, de que se está falando exatamente? Cultura negra, cultura afro, está na Constituição, etc. Machado de Assis era cultura? É cultura afro-brasileira, sendo ele um mestiço típico de negro com branco. Aquele que é considerado um dos maiores poetas brasileiros, Cruz de Souza, negro, é cultura negra. O Timóteo da Costa, o pintor, negro, é cultura negra. Se for assim, a cultura negra é hegemônica no Brasil. Se na literatura, na pintura, na música, na engenharia, sempre há um negro na frente, ou quase sempre há um negro na frente, então a cultura negra seria hegemônica? Está aí o problema. Ela precisaria de proteção do Estado? Eu acho que é o que eu digo. A teoria não esgota a realidade. É preciso sempre, ou quase sempre, dizer de que a gente está falando para então fazer a proposição. Para a gente voltar para a filosofia. Há toda uma teoria com relação à questão da identidade cultural que parte da ideia de que o sujeito moderno, que é esse sujeito sociológico da sociedade industrial, dividido em classes sociais, foi desconstruído. Ele perdeu identidade. E isso é muito... Assim, na garotada a gente vê isso de uma forma flagrante. A naturalidade com que eles se... Vamos dizer assim, eles se enfeitam de uma maneira, vamos dizer assim, bárbara, né? A forma como eles lidam com as questões de gênero, o desembaraço com que eles tratam certas hierarquias que a gente respeita e tal. Até que ponto não é uma coisa meio na contramão, assim, você forçar vamos dizer assim, uma identidade baseada numa cultura negra que, se for partir da ideia dos seus protagonistas, ela já é hegemônica. O que se está pretendendo quando se defende essa coisa da cultura negra, em primeiro lugar, que tem uma coisa idealizada aí de cultura negra, né? A África é uma África idealizada, trabalha-se com isso, que é perfeitamente compreensível, porque todas as construções identitárias costumam trabalhar com essas coisas. O sujeito mete o chapéu africano na cabeça, pronto. Não, o Bauman fala de kits de identidade, de repente coisas que você... E aí me lembra da festa de reggae, que você pode comprar um bonezinho com as tranças e você vira um rasta imediatamente, né? Agora, quando a gente propõe, então, essa valorização da cultura negra, a gente não está propondo isso, pelo menos nós, que temos aí o conhecimento dessas coisas, não estamos propondo a adoção de uma cultura para sempre, para todo momento. É a valorização daquilo que é desvalorizado, que pode servir, que serve em determinado momento e não serve em outros. Não serve em outros. Então, essa história que é uma coisa que o Joel provoca muito bem, Machado de Assis, né, que aparentemente não tratou dessa temática, mas existem críticos que mostram que, pelo contrário, ele, nas entrelinhas, denunciava o sistema, enfim.
ou Cruz e Souza, que era o poeta das formas brancas, mas que foi um abolicionista, né, também. Então, isso é uma coisa contraditória. Eu acho que o que a gente procura mais, na verdade, é tentar equilibrar um pouco o jogo. Ou seja, existe algo que é desvalorizado, vamos tentar valorizar para a gente chegue mais ou menos junto aí nessa panela, nessa confusão, né, étnica que é a sociedade brasileira. Quando a gente resgata, vamos dizer assim, Machado, ou resgata o Cruz e Souza, ou Carolina de Jesus, eu acho que mesmo que esses autores ou escritores não tenham se colocado enquanto tal, eu acho que o importante é como esse grupo, ou esse grupo seleto de pessoas, simbolicamente hoje, nos aponta para a necessidade da gente se ver naquele passado. Enfim, então eu acho isso muito interessante. Da identidade positiva. Né? Mesmo que a sociedade não quisesse considerá-los negros, mas é importante eu dizer Lima Barreto, e me identificar com a obra de Lima Barreto, ou com a obra de Cruz e Souza, ou com a obra de Carolina de Jesus. Então, eu penso que a questão da identidade, ela não está desfocada do projeto que os diferentes grupos socialmente racializados pretendem. Nós vamos ter que encerrar, nosso tempo se acabou. Agradecemos a participação do professor historiador Joel Rufino, da Magali Almeida, que é professora, doutora em Serviço Social e coordenadora do PROAFRO da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do professor Carlos Alberto Medeiros, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, militante do Movimento Negro. Até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil, e um axé para todos vocês.